senhor presidente, deputado Sérgio Lubac, cidadãos que nos assistem pelas redes sociais, que nos seguem também assistindo a TV Alerj, cumprimentar os trabalhadores desta casa, as trabalhadoras desta casa e a cobertura de imprensa aqui presente no plenário. Senhor presidente, eu queria me manifestar fazendo menção a mais um exemplo do fracasso retumbante, do fracasso absolutamente inequívoco das ações de segurança pública praticadas no estado do Rio de Janeiro nas últimas décadas. Esse exemplo foi o assassinato ontem do professor Jean Rodrigo da Silva, professor de Jiu-Jitsu, no Complexo do Alemão, que engrossa as planilhas, engrossa as estatísticas de pessoas assassinadas em áreas populares, em especial na região metropolitana do Rio de Janeiro, que segue neste início de governo Witzel, mas já no 5º mês, o Rio de Janeiro segue adotando a mesma estratégia ou falta de estratégia no enfrentamento à violência, produzindo mortes, sem conseguir, por um lado, conter a espiral de violência e, por outro lado, sem sequer arranhar o núcleo central do crime, do narcotráfico, do tráfico de armas no nosso estado. E eu trago esse tema me solidarizando com a família do Jean, com seus alunos, com a comunidade indignada com mais esse assassinato decorrente desses conflitos, dessas ações com a participação das forças de segurança do Estado. Quero associar este fato, esse trágico fato, com o que nós temos aqui hoje ao lado da Assembleia Legislativa. Não sei se o deputado Sérgio Lubac, nessas idas e vindas que fazemos no plenário, entrando, saindo para resolver problemas, atender pessoas, chegou a dar uma olhada no movimento no entorno da Alerj. É realmente impressionante o volume de pessoas, especialmente estudantes, professoras e professores, que estão sob chuva se manifestando neste 15 de maio de 2019. Eu mais cedo estive na reunião da Comissão de Educação, em seguida dei uma aula pública no Largo do Machado, depois fui a Niterói, onde participei de uma linda e qualificada exposição de trabalhos da Universidade Federal Fluminense, que foi para as ruas apresentar apenas parte da sua produção acadêmica em várias áreas do conhecimento. Participei de uma concentração nas barcas de um coletivo, um grande coletivo que se preparava para atravessar a Baía de Guanabara e se dirigir à Candelária, de onde partiremos rumo à Central do Brasil, em marcha, em caminhada e, sobretudo, em defesa da educação pública, das universidades públicas, da ciência e da pesquisa nacionais. Qual é a relação que tem, deputado Lubac, entre o assassinato do professor Jean Rodrigo da Silva, no Complexo do Alemão, e esta manifestação em torno do direito à educação e da defesa das universidades públicas? Tem uma relação, a meu ver, direta. Uma relação direta. Porque, na verdade, nós estamos diante de um governo, no plano federal, que é inimigo da educação e da ciência. E, consequentemente, como decorrência dessa posição, dessa postura, ele pretende reduzir investimentos nas universidades, nos institutos de pesquisa, nas agências de fomento à ciência da esfera federal, portanto, criando um enorme constrangimento para o funcionamento cotidiano do Parque Científico Nacional. Ora, isso significa, se não for revertida essa orientação, isso significa, em curto espaço de tempo, a inviabilização do funcionamento
nos marcos atuais das nossas universidades, dos nossos institutos federais, desses órgãos de pesquisa que eu mencionei há pouco. Isso significa, trocando em miúdos ainda mais detalhados, significa fechamento de cursos, significa redução de vagas para acesso, ao ensino superior público federal. Isso significa laboratório de pesquisa sendo fechados. Isso significa projetos de pesquisa sendo interrompidos. Isso significa projetos de extensão sendo inviabilizados. Isso significa bolsas de iniciação científica, bolsas de iniciação à docência, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, bolsas, enfim, de pesquisa, de fomento à pesquisa, sendo cortadas. Ora, quanto menos oportunidades, quanto mais restrito, o acesso à educação, à pesquisa, à ciência, ao conhecimento, mais ganha força, mais é corroborada a espiral da violência. Isso tem uma relação diretamente proporcional. O governo Bolsonaro escolheu a arma ao livro. Escolheu a morte em vez da educação. Escolheu o ódio em vez da ciência. Escolheu a violência no lugar do conhecimento. Essas são as suas opções. Portanto, sob esta lógica perversa, odiosa, anticientífica, é compreensível que este governo obscurantista atue no sentido de inviabilizar instituições com as quais ele não tem nenhum compromisso, e principalmente por duas razões. Uma tem a ver com o debate ideológico travado pelo governo Bolsonaro e particularmente pelo presidente. O presidente foi deputado por 7 legislaturas do Congresso Nacional. Ele integrava aquele grupo que na cultura política brasileira passou a ser chamado, no glossário da política brasileira, passou a ser chamado de baixo clero, para definir deputados e deputadas que não têm nenhuma expressão, nenhum protagonismo entre os 513 membros da Câmara Federal. O deputado Jair Bolsonaro não só integrava este chamado baixo clero, como estava na rabeira desse baixo clero. Entre aqueles e aquelas do baixo clero, ele era ainda mais inexpressivo, que jamais se posicionava, não apresentou projeto relevante, não discursava, não se pronunciava, enfim, um deputado sem expressão alguma. Esse deputado, feito presidente da República, parece ter dificuldade de sair do palanque e segue com bravatas, segue com provocações, segue com tiradas, inclusive de muitas de mau gosto, nas redes sociais, particularmente no Twitter. E fazendo enfrentamento a instituições que ele considera adversárias do seu pensamento, porque são instituições que promovem a pluralidade de ideias, promovem a diversidade do pensamento, que tem por definição, tem por vocação, tem por essência. Aliás, nós nos encontramos recentemente num debate em Nova Friburgo, numa instituição universitária, públicas ou privadas, pouco importa, elas têm por vocação estimular o debate, estimular o livre pensamento. Não é para fazer proselitismo, não. Qualquer proselitismo é mal visto, é indesejável, seja ele político, partidário, religioso, mas a promoção do debate, a promoção do cotejo de ideias, do livre pensamento, da livre expressão, da crítica, do pensamento criativo, emancipador, olha, isso é próprio das universidades, mas Bolsonaro vê isso como uma adversidade, toma isso como algo a ser dizimado. Então, por um lado, se compreende o enfrentamento que ele busca fazer face às universidades públicas, aos institutos de pesquisa, que respondem, nunca é demais dizer, por mais de 90% da produção científica nacional. Por outro lado, é o debate da soberania nacional, e aí concluo. Se o Brasil, conduzido por Bolsonaro, sob a presidência de Bolsonaro, está se realinhando no cenário internacional, se recolocando no cenário internacional de forma subalterna, de forma dependente, de forma submissa, principalmente na relação com os Estados Unidos, o projeto de Bolsonaro para o Brasil é que nós sejamos, pura e simplesmente, um país exportador de matéria-prima bruta e importador de tecnologia. Portanto, sob essa lógica,
Para que investir em ciência? Para que investir em pesquisa? Para que investir em universidade? Para que investir em formação de quadros? Se o Brasil abre mão com Bolsonaro da possibilidade de voltar a ser um país soberano, altivo e ativo na cena internacional. É disso que se trata. Por isso, hoje, como disse aqui o Luiz Paulo, eu não costumo fazer esse tipo de declaração pública, mas hoje eu celebro o meu aniversário na luta. Já estive nas ruas em diversos momentos na data de hoje, daqui dessa tribuna vou direto ao encontro desse movimento, que não é um movimento corporativo, não é um movimento de luta de professores por valorização de sua carreira, não é um movimento de luta de estudantes pelo aumento do valor de suas bolsas, é muito mais complexo e profundo que isso. É um movimento de luta pelo direito de acesso à universidade pública, pelo direito de acesso à atividade científica, pela garantia das atividades de alto nível de pesquisa e inovação tecnológica que essas instituições produzem. É uma luta em defesa das universidades públicas, da ciência e da soberania nacional. E para concluir, afirmo, nenhum país do mundo, nesta chamada quarta revolução tecnológica sobre a qual vivemos, não é? Nenhum país do mundo se coloca em qualquer mesa, em qualquer diálogo internacional, se não estiver lastreado por densa produção de conhecimento, por densa produção de inovação tecnológica, porque é isso que hoje dá, além dos recursos, além da riqueza material, mas ela é fluida, ela nem sempre durará. Veja a questão do petróleo, ainda será importante no século XXI, mas é um combustível fóssil, alguma coisa que não é renovável, está fadado a não se perpetuar como fonte de riqueza, mas o conhecimento não. O conhecimento se perpetua. O conhecimento dá longevidade, dá perenidade às nossas posições soberanas, altivas, e é isso que a gente precisa recuperar no Brasil. Portanto, todo apoio, toda força a essa luta travada com o protagonismo de estudantes, de professores e professoras em defesa das universidades públicas, da ciência e da soberania nacional. Viva o dia 15 de maio de 2019 como enfrentamento e virada dessa política que pratica o governo Bolsonaro de destruição, de fechamento, de, enfim, apequenamento das universidades e da ciência brasileira. Muito obrigado.